Bom dia. Bom dia. Ficha limpa só vale em 2012. É a palavra final do Supremo Tribunal Federal. O voto decisivo foi do ministro Luiz Fux. Nesta edição, você vai ver o que muda no Congresso e nas assembleias legislativas. Agora, candidatos eleitos que foram barrados pela lei terão os votos validados e vão assumir os mandatos. Salvador se inspira no Rio de Janeiro e vai instalar uma base de policiamento comunitário no Calabar, um dos bairros mais violentos da cidade. Manaus, uma câmera de segurança flagra o momento em que um policial atira num menino de 14 anos. Veja também um teste assustador com motoristas de caminhão. A maioria foi reprovada num simulador de acidentes. Na rua também é possível constatar os erros. Em muitos casos, os acidentes se tornam ainda mais graves porque os motoristas não respeitam uma regra básica de trânsito, manter uma distância de segurança em relação ao veículo da frente. Portugal, um país mergulhado na crise e agora sem chefe de governo. Na capital japonesa, o governo raciona estoques de água mineral. O repórter José Roberto Burnier acompanhou a aula Caminhoneiros num Simulador. É a sua vida que está em risco nas rodovias do país. O resultado dessa aula foi assustador. E assustadoras também são as estatísticas que nós conseguimos, hein, Carla? Só esse ano, ou seja, em 3 meses, mais de 400 pessoas morreram só nas estradas federais do país. Renato, e nós vimos aqui mesmo no Bom Dia Brasil 2 graves acidentes na Via Dutra ontem que deixaram 3 mortos. Nos 2 casos, caminhões estavam envolvidos, eles não conseguiram frear e atingiram outros veículos. Mesmo com a carteira de habilitação em dia, o caminhoneiro muitas vezes erra na direção. Num teste feito num simulador, a maioria dos motoristas foi reprovada. Veja na reportagem de José Roberto Burnier. Eles são os que passam pelas provas mais difíceis na hora de tirar a carteira de habilitação. Mas no teste feito neste simulador em São Paulo, a maioria dos caminhoneiros foi reprovada. 80% deles se envolveram em acidentes durante a simulação. 40% atropelaram um pedestre, 15% bateram ao entrar na pista e 7% colidiram ainda no pátio de manobras. Entre os erros mais comuns, velocidade muito acima ou muito abaixo do limite, postura incorreta do motorista, como por exemplo dirigir com apenas uma das mãos e não usar o cinto de segurança. Normalmente se ele envolver com um carro pequeno, ele vai sair bem, mas os pequenos normalmente vai ser fatal. O resultado está nas estradas. Nos acidentes da madrugada de ontem na Via Dutra, 3 pessoas morreram e 4 ficaram feridas. Em muitos casos, os acidentes se tornam ainda mais graves porque os motoristas não respeitam uma regra básica de trânsito, manter uma distância de segurança em relação ao veículo da frente. Repare esses 3 veículos aqui, 2 caminhões e um ônibus, estão muito próximos. Se os 2 veículos da frente tiverem um problema e pararem rapidamente, o ônibus não vai ter tempo de brecar para evitar um acidente. Ao contrário do que se vê, o bom senso deve orientar o motorista. Na cidade, a 50 km por hora, ele deve ficar no mínimo a 2 carros de distância do veículo da frente. Na estrada, essa distância passa a ser de 4 carros no mínimo. E ela deve aumentar com um carro carregado, na chuva, à noite ou quando o motorista pisa demais no acelerador. Quanto maior a velocidade, maior é a distância que ele deve manter do veículo da frente. Porque o percurso que ele vai ter que se deslocar para no caso de uma frenagem é muito maior. Quase 500 caminhoneiros profissionais testaram esse simulador de direção. Como nós vimos, Renata, olha só o perigo, 35 bateram ainda no pátio de manobras. Pois é, Carlos, o que a gente viu aí é muita imperícia, né? E o simulador não mostra uma outra realidade nas estradas brasileiras, que são os caminhoneiros com muitas horas sem dormir, sob medicação, né? Muitas vezes contraindicada. Então a gente só viu uma parte do problema nesse simulador. Uma câmera de segurança flagrou um jovem sendo torturado e baleado a queima-roupa por policiais militares no Amazonas. Então vamos até lá ao vivo falar com a Daniela Branches. Daniela, as imagens são chocantes.
Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Realmente, Renata, as imagens são muito fortes. Elas mostram aí o momento da abordagem dos policiais ao adolescente. Eles arrancam o cordão do adolescente. Logo em seguida, ele fica sozinho com o policial. Ele realmente é vítima do tiro disparado pelo policial. Ontem, a Procuradoria no Ministério Público do Estado confirmou que foram 5 tiros na área do peito e que, como foram a curta distância, realmente o rapaz não teve ali, não passou mal realmente ali no momento. Depois ficou em situação muito grave, mas se recuperou logo tranquilamente. Agora, só um detalhe, Renata, nessas imagens o rapaz está encostado praticamente no muro da casa dele. E de acordo com as declarações que foram prestadas ao Ministério Público do Estado, se essas imagens que foram capturadas por uma câmera de circuito de segurança particular tivessem áudio, daria para ouvir a mãe do menino pedindo para que ele não fosse morto. Neste caso, pedindo socorro a quem? Porque a polícia realmente estava ali praticando violência. Essas imagens foram feitas no dia 17 de agosto do ano passado, mas só chegaram ao conhecimento do Ministério Público e das autoridades no dia 28 de fevereiro deste ano. Mas a resposta só foi dada ontem, providências foram tomadas, os policiais foram identificados, já foram afastados dos cargos e estão presos por precaução até que a prisão preventiva seja decretada. E a família e o adolescente já fazem parte de um programa de proteção a testemunhas. Renato. Daniela Branches, ao vivo de Manaus. Um dos bairros mais violentos de Salvador vai ganhar uma UPP, uma unidade de polícia pacificadora, um modelo inspirado no policiamento do Rio de Janeiro, que recuperou áreas há décadas ocupadas por traficantes. Uma área pequena rodeada por prédios de luxo em Salvador. É o Calabar, onde vivem cerca de 20 mil moradores em condições muitas vezes precárias. Mas é a insegurança o principal problema enfrentado pela comunidade. Há mais de 2 anos não há policiamento permanente. O medo da violência faz muita gente esconder o rosto, sair de perto e até evitar a falar sobre a situação. Como é que é a situação hoje aqui no bairro? A comunidade está entre as 34 áreas da cidade com maior índice de criminalidade. É onde estão 2 das maiores facções ligadas ao tráfico de drogas. Cada uma com cerca de 40 jovens, de 13 a 25 anos. A comunidade que sofre com a disputa entre traficantes se prepara para receber a primeira base comunitária de segurança da capital. É um modelo de policiamento inspirado nas UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora do Rio de Janeiro. Aqui a polícia começa a ocupação de toda essa área já a partir da próxima semana. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia decidiu implantar a primeira base comunitária numa área menos populosa para servir como experiência. A comunidade do Nordeste de Amaralina, com 100 mil moradores, deve ser a próxima a receber a polícia pacificadora. No Calabar, 150 policiais recém-formados e treinados com base nas técnicas japonesas de policiamento comunitário atuarão no local. O primeiro passo é ocupar a comunidade até chegar à instalação definitiva da base. Nós queremos fazer com que a polícia permaneça nessa comunidade e em outras que nós vamos entrar. Exatamente para evitar que a polícia só entre, provoque um confronto ou prenda marginais e depois saia deixando a população e todos os outros serviços sociais que ali existem à mercê do retorno desses traficantes. A população aprova a iniciativa. A gente vai ter mais segurança, as crianças também vão ter mais segurança de ir para a escola, de voltar, de brincar. Isso é melhor. O Supremo Tribunal Federal decidiu, a lei da ficha limpa só vai valer para as eleições municipais de 2012. Vamos falar com a Zileide Silva em Brasília. Zileide, com isso, políticos que foram barrados nas eleições do ano passado vão poder assumir seus mandatos. Essa decisão, Renata, vai provocar uma reviravolta no Congresso e nas assembleias legislativas. O ministro Luiz Fux, que resolveu o impasse, chamou a ficha limpa de lei do futuro. Uma conquista, mas que só vale a partir